Olá, amados. Espero que todos estejam desfrutando a graça e a paz do Senhor de forma abundante nesses dias, apesar de todas as limitações e dificuldades. O Senhor é gracioso, Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, o seu amor é eterno. Estamos aqui para encerrar essa série de reflexão, Desafio de Vencer a Preocupação e a Ansiedade. E o nosso texto hoje é Jeremias, capítulo 17, versículos 5 a 8. Jeremias 17, 5 a 8. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Nessa reflexão sobre o desafio de vencer a preocupação e a ansiedade, nós temos considerado a natureza, as causas, as consequências, bem como a receita de Deus para a nossa vitória sobre esses males, da preocupação e da ansiedade. Temos visto que as estatísticas da Organização Mundial de Saúde apontam o Brasil como recordista nos casos de transtorno de ansiedade. É fato que nós vivemos num tempo em que o ritmo de vida das pessoas tem resultado no aumento da preocupação e da ansiedade para muitos, e isso em diferentes faixas etárias, desde crianças até pessoas mais idosas. Porque é um tempo que tem sido definido por alguns autores, sociólogos, como a idade da ansiedade. Um período que, por conta da sociedade industrial, impõe às pessoas um comportamento mais competitivo, consumista, que, por sua vez, gera ansiedade. Nessa reflexão, nós temos considerado sobre a natureza contagiosa e pecaminosa da preocupação e da ansiedade, uma vez que se caracterizam como desconfiança da fidelidade de Deus e acabam resultando em prejuízo para o nosso corpo, que é o templo de Deus. Nós consideramos também o fato que, ao abrigarmos em nossa vida a preocupação e a ansiedade, elas nos anulam no serviço do Senhor, porque, infelizmente, ambas, tanto a preocupação quanto a ansiedade, estão presentes na vida de muitos cristãos que não têm se apercebido de quanto ou do quanto esses elementos presentes em sua vida sufocam a palavra de Deus e a tornam infrutífera, como nós vimos na semana passada. Vimos ainda que a ansiedade arraigada ao coração destrói a fé, abala a comunhão, abre espaço para o desespero. E isso, por sua vez, impossibilita que sejamos instrumentos nas mãos do Senhor, porque uma vez que anula o elemento da confiança em Deus, que é essencial, nos anula no serviço do Senhor. Por essa razão, nós precisamos reconhecer que a preocupação e a ansiedade corroem o testemunho cristão
E isso aponta para a necessidade urgente de atentarmos para a exortação encontrada em Hebreus, capítulo 3, versículos 12 a 14. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Confiança é um elemento essencial, indispensável para o nosso serviço ao Senhor, para o nosso relacionamento com o Senhor. Sendo que a preocupação e a ansiedade afetam o relacionamento com o Senhor, fazendo com que a pessoa deixe de buscar o alimento espiritual em Deus, na sua palavra, na comunhão, por causa da fixação na busca das coisas terrenas, o anseio pelas outras coisas, como vimos na semana passada, o grande mal que se aproxima nessa situação é a incredulidade, que acaba resultando no afastamento de Deus, conforme acabamos de ler nesse texto de Hebreus. A palavra de Deus nos exorta a manter o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Obviamente nós precisamos trabalhar, precisamos cuidar das coisas materiais, mas o nosso pensamento, o nosso coração deve estar fixado nas coisas do alto. O que a preocupação e a ansiedade nos impedem de fazer, porque geram um esfriamento espiritual por não conseguirmos nos manter perto de Deus. Ao contrário do que muitos podem pensar, esse esfriamento espiritual não é algo que acontece repentinamente, da noite para o dia. Esse esfriamento espiritual ocorre como um processo lento que resulta em dúvidas e endurecimento do coração. E uma vez que isso ocorra na vida de uma pessoa, certamente ela vai enfrentar dificuldade para retornar ao que era antes. Não que seja impossível, embora em Hebreus nós encontramos uma expressão dizendo que é impossível renovar aqueles que conheceram a graça e a pisotearam. O coração endurecido, o coração sobrecarregado com as preocupações, com as ansiedades dessa vida, encontra muita dificuldade para livrar-se de todo esse laço e peso e retornar ao que era antes. Por isso somos exortados a cuidar uns dos outros, para que não haja endurecimento, para que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Porque uma vez que isso ocorra, a pessoa terá muita dificuldade para retornar ao que era antes. É por isso mesmo que, além de enfatizarmos a importância de nos cuidarmos mutuamente para que esse esfriamento espiritual não aconteça, se torna necessário entendermos qual é a receita de Deus para vencermos a preocupação e a ansiedade. E nessa última parte da reflexão, vamos focar nisso. O caminho para vencermos a preocupação e a ansiedade começa com a rendição. O caminho para vencermos a preocupação e a ansiedade começa com a rendição. Dentre os muitos enganos, equívocos no meio evangélico, nós encontramos aquilo que é chamado de triunfalismo, ou a teologia do triunfalismo, ou o evangelho do triunfalismo,
que pode ser definido como a crença equivocada de que, pelo fato de sermos crentes em Cristo, devemos ser vitoriosos em tudo, jamais experimentando qualquer fracasso ou reconhecendo sequer fraquezas físicas, morais, intelectuais e espirituais. Essa é a ideia básica do triunfalismo, o evangelho triunfalista. O triunfalismo é um dos principais ensinos atrelados à teologia da prosperidade, que aproveita-se do materialismo dominante nos nossos dias e gera na vida das pessoas as expectativas de um paraíso na Terra. E isso naturalmente desvia os olhares do povo daquilo que é relevante, permanente, que é a vida eterna. O triunfalismo leva os crentes a acharem que é errado ter incertezas, ter dúvidas, ou sequer admitir qualquer ignorância a respeito de algo, porque isso é um sinal de fé, ou de falta de fé, desculpe. Isso é um sinal de falta de fé. Admitir fraqueza, admitir ignorância em algum assunto, em algum aspecto, ter dúvidas, ter alguma incerteza, é sinal de falta de fé para aqueles que são adeptos do evangelho triunfalista. Porém, a inconsistência dessa forma de pensar e, naturalmente, a incapacidade de mantê-la resultam em preocupação e ansiedade. Porque essa expectativa de um paraíso na Terra não pode ser sustentada de modo permanente. E isso gera inquietação, preocupação e ansiedade. Então, se uma atitude triunfalista não é capaz de nos assegurar a vitória, como é que nós podemos vencer a preocupação e a ansiedade? Como é que nós experimentamos e mantemos a vida cristã vitoriosa? Primeiramente, é necessário entender corretamente o conceito bíblico de vitória. É necessário entender corretamente o conceito bíblico de vitória. Porque o conceito popular de vitória geralmente está associado à ideia de esforço pessoal e conquista pessoal na batalha. Consequentemente, muitos cristãos consideram que serão vitoriosos em sua vida cristã através do seu esforço pessoal para vencer o pecado e superar os desafios da vida. Obviamente que nós temos que nos esforçar. A palavra de Deus nos diz isso. Deus disse a Josué: esforça-te, te ajudarei. Mas nós não nos mantemos pelo esforço pessoal. Nós não conquistamos ou alcançamos a graça e o favor de Deus pelo nosso esforço pessoal. Nós não vencemos o pecado e superamos os desafios da vida meramente por nosso esforço pessoal, porque isso é engano maligno. Uma vez que a palavra de Deus nos assegura de um modo muito claro que a nossa vitória está em Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Paulo diz: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Então, Paulo afirma categoricamente que é Deus quem nos conduz em triunfo em Cristo, quem nos conduz vitoriosamente em Cristo. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, especialmente na segunda carta aos Coríntios, nós vemos que o conceito cristão de vitória
implica rendição completa e esvaziamento de si mesmo. Muito diferente daquilo que muitos pensam na atualidade. Porque enquanto nos mantivermos apegados a nós mesmos, apegados às nossas coisas, não haverá espaço para o Espírito Santo nos dirigir. Uma vez que o coração esteja entulhado de coisas, de anseios, de preocupações, de inquietações, de anseios pelas outras coisas que Jesus mencionou. Uma situação que ilustra isso é o caso de uma senhora idosa chamada Violeta de Carvalho Martínez, uma senhora espanhola, a essa altura já falecida. Uma situação noticiada em julho de 2006, mais precisamente no dia 10 de julho de 2006, quando foi noticiado na imprensa o seu caso. Na altura, ela com 78 anos. E ao longo de pelo menos 20 anos, ela havia acumulado lixo, entulho, coisas inúteis na sua casa, na sua residência, todo tipo de lixo, todo tipo de coisas descartáveis, havia acumulado na sua residência, na verdade enchendo todos os cômodos da casa, uma grande casa espaçosa onde ela vivia, com cerca de 350 metros quadrados, 4 quartos, e isso num bairro nobre em São Paulo. Ela havia enchido todo o espaço disponível, desde o piso até o teto, e a sua casa era um sobrado, com todo tipo de lixo e inclusive material orgânico, o que por sua vez já era mau cheiro. O único espaço que havia sobrado para ela foi o interior do velho Fiat 147 na garagem. Num determinado dia, antes desse dia 10, pelo fato dela ter sumido por cerca de 4 dias, vizinhos suspeitaram da possibilidade dela ter morrido dentro de casa e assim chamaram as autoridades. E foi dessa forma que conseguiram entrar na casa após arrombar a porta. Segundo o noticiário, ela não estava em casa e somente 4 dias depois desse fato ocorrido que se apresentou às autoridades, acompanhada de um filho. Geralmente, o ato de acumular lixo em casa é atribuído ao chamado transtorno mental, conhecido como Síndrome de Diógenes. Essa senhora acabou sendo indiciada por crime contra a saúde pública, naturalmente, uma vez que todo aquele acúmulo de material, inclusive material orgânico, era fonte de ratos e outros insetos nocivos. Então ela foi indiciada contra por crime contra a saúde pública, contra a pessoa e por porte de explosivos, porque na casa também foram encontrados frascos de pólvora. E essa senhora não só colocou em risco a sua própria vida, como também a dos vizinhos, porque a casa, contaminada por todo tipo de fungos, bactérias, baratas, pulgas, cupins, escorpiões, insetos de todo tipo e até ratos, era de fato uma ameaça para os vizinhos. Segundo o noticiário, havia tanto lixo na casa que a prefeitura estimou em cerca de 250 toneladas de material acumulado. Uma grande equipe de limpeza
retirou daquela casa cerca de 30 caminhões de lixo durante vários dias de trabalho. Esse não é o único caso, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Há muitos casos de pessoas que são acumuladoras, que sofrem desse ou de outro tipo de transtorno semelhante. O trabalho, no caso da casa dela, prosseguiu com o serviço de dedetização, desratização, a limpeza das caixas d'água, enfim, até que o lugar de novo se tornasse habitável. Em nossa vida espiritual, muitas vezes acontece algo semelhante, porque por anos a fio, nós podemos acumular em nossa alma muito entulho, muito lixo, restos de coisas, de alimento, coisas com que nos alimentamos, né? Coisas velhas, coisas sem valor, a não ser um valor sentimental, porcarias de todo tipo. Podemos acumular em nossa alma todo tipo de entulho. E, obviamente, uma vez que essas coisas ocupem lugar em nosso coração, não há lugar para o Espírito Santo dirigir a nossa vida. E, portanto, não conseguimos vencer a preocupação e a ansiedade. Porque entre essas coisas acumuladas em nossa vida se encontram medos, angústias, ansiedades, preocupações, mágoas contra pessoas, murmurações, julgamentos, tudo aquilo que, na verdade, envenena o coração e contamina a vida, de acordo com o que Jesus disse em Mateus capítulo 15, versículos 18 a 20. Jesus disse: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e essas são as que tornam o homem impuro. Porque havia um questionamento acerca dos seus discípulos comerem sem lavar as mãos, o que para os mestres da lei era um sinal de impureza, ou os tornaria contaminados. Jesus continuou dizendo: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Quando acumulamos coisas em nossa vida, primeiro o coração, depois todo o ser, acaba por ser envenenado. E, consequentemente, não só nós, mas também aqueles que estão à nossa volta sofrem com essa situação. Cônjuges, filhos, familiares, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, porque relacionamentos são abalados, são rompidos e até mesmo destruídos por conta desse acúmulo de coisas em nossa alma, em nosso coração. A solução é permitir que o Senhor realize uma limpeza no coração, rendendo a Ele todos os níveis dessa morada que é o nosso coração, para uma faxina completa. É necessário escancarar as portas de todos os cômodos, de todos os armários ou compartimentos dessa casa que é o nosso coração, e até mesmo aqueles que estão lá no fundo, no mais interior, escondido, pondo tudo isso à vista do Senhor. Esse é o primeiro passo para fazer do nosso coração a morada de Cristo, porque em Apocalipse 3:20 ele mesmo diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se você está interessado em fazer da sua vida uma habitação para o Deus vivo, então eu quero te encorajar a convidar Cristo para fazer essa faxina em seu coração, e Ele certamente o fará, porque
A rendição ao Senhor é o começo do caminho para a vitória sobre a preocupação e a ansiedade. Para se experimentar essa rendição, é necessário abandonar o triunfalismo, o evangelho triunfalista, abraçando, na realidade, o caminho da fraqueza no sentido da mortificação pessoal, da humilhação pessoal, da sujeição pessoal, o caminho da resignação, o caminho do desprendimento, porque nós devemos pensar na comunhão com Cristo como uma jornada de santificação pessoal. A comunhão com Cristo, a vida com Cristo, não consiste apenas de atividades religiosas, não se restringe, não se baseia em atividades religiosas, mas sim é uma jornada de santificação pessoal que implica o abandono dos desejos e dos conceitos do velho homem. A palavra de Deus é clara a respeito da necessidade de se despojar do velho homem com seus feitos e se revestir do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão que procedem da verdade. É preciso avançar para o passo seguinte, entendendo que esse é o primeiro passo, esse é o começo, essa rendição é o começo do caminho para a vitória sobre a preocupação e a ansiedade. Além dessa entrega, além dessa rendição, é preciso avançar também para o próximo passo nesse desafio de vencer a preocupação e a ansiedade. Porque, além desse passo inicial, que se faz necessário, esse segundo passo, ou esse passo seguinte, é essencial para a nossa plena liberdade em Cristo. E nós lemos sobre isso, aprendemos sobre isso em Mateus, capítulo 12, versículos 43 a 45. Quando Jesus falou ao povo a respeito da vida humana, da pessoa humana como sendo habitação. E naquele caso, a habitação de espíritos malignos. Mateus 12, 43 a 45. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. Jesus estava falando acerca da incredulidade do povo, que apesar de verem os sinais, de ouvirem os seus ensinos, não abriam, não rendiam os seus corações. A nossa vida é como essa casa. Se nós experimentamos essa entrega ao Senhor para que Ele faça essa faxina, para que Ele faça essa limpeza necessária para nos vermos livres de todo entulho guardado, acumulado, de todo lixo acumulado ao longo dos anos, é preciso entender que é necessário avançar para o passo seguinte, porque essa casa, que é o nosso coração, que é a nossa vida, não pode permanecer vazia. Precisa estar ocupada. E esse é o segundo passo, o segundo aspecto essencial para essa vitória sobre a preocupação e a ansiedade. É necessário manter o coração legitimamente preenchido. Essa casa que é o nosso coração precisa estar, além de limpo, faxinado pelo Senhor,
precisa estar sendo mantido devidamente, legitimamente preenchido. Nós já aprendemos que a preocupação é pecado, uma vez que descaracteriza a fidelidade de Deus, é desconfiança com relação à fidelidade de Deus. E a Bíblia é o único livro que trata de forma adequada do problema do pecado para o homem, para a humanidade. Portanto, é claro que devemos ir à palavra de Deus para encontrar a solução desse problema. Salmo 139, versículos 23 e 24, nos dão uma receita. Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. O que é que está inquietando-me? Vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Para experimentarmos a constante direção do Senhor em nossas vidas, nós devemos cultivar em nosso coração a fé e a perseverança em Deus, confiando na sua bondade, confiando no seu amor, que já tem sido alvo ou tema da nossa celebração de domingo, que o Senhor é bom, seu amor dura para sempre. Precisamos cultivar em nosso coração a fé e a perseverança em Deus, confiando em sua bondade e em seu amor, sabendo que pelo Senhor jamais seremos desamparados. Seja qual for a situação que você esteja enfrentando, por mais séria que ela seja ou possa parecer, a confiança no Senhor deve ser inabalável. Os discípulos de Jesus foram lembrados por ele de terem sido experimentados nisso, de terem provado isto ao serem enviados para ministrar em várias cidades, quando Jesus os enviou em duplas ou em pares. E isso está registrado em Lucas 22, 35. Jesus os lembra da experiência que tiveram, que está nos capítulos anteriores. Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. O Senhor os havia enviado para pregar as cidades, ou pelas cidades, anunciando o Evangelho das boas novas do reino, as boas novas do reino, anunciando e proclamando libertação aos cativos, orando pelos enfermos, curando os enfermos e libertando os cativos. E ele então pergunta-lhes, para que eles se lembrassem da experiência tida anteriormente: quando eu os enviei, sem bolsa, sem nada, sem um par de sandálias extra, sem dinheiro, alguma coisa lhes faltou? E eles disseram: nada, nada. Afinal de contas, quando nós recebemos Cristo como nosso Salvador e entregamos a nossa vida a Ele de modo integral, isso significa que nós abrimos mão da nossa vontade própria e nos submetemos aos seus propósitos. Os discípulos experimentaram isso. Eles o seguiam ao Senhor, foram enviados por Ele, debaixo da sua palavra, debaixo da sua ordem, do seu comando, debaixo da sua provisão, porque Ele lhes deu poder e autoridade para essa missão. E eles foram supridos em tudo. Como resultado disso, quando nos submetemos aos propósitos do Senhor, abrindo mão da nossa vontade,
nós podemos desfrutar as promessas do Senhor como resultado dessa entrega. Não porque nos tornamos merecedores das bênçãos ou das promessas do Senhor, mas uma vez que não temos o nosso coração sobrecarregado com inquietações da vida, nós nos tornamos desimpedidos para confiar no Senhor e depender dele em nosso caminhar. Por isso é essencial essa rendição, essa entrega, que deve ser seguida pelo preenchimento desse espaço que é o nosso coração. Hebreus capítulo 13, versículo 5, traz essa exortação: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. A ansiedade sempre aparecerá buscando lugar em nossos corações, mas nós não podemos deixá-la se estabelecer e frutificar, se arraigar em nossa vida, porque é o primeiro sintoma da presença da ansiedade, da preocupação. Nós devemos nos lançar aos pés do Senhor Jesus e depositar sobre ele os nossos fardos, porque é assim que somos ensinados, e é a isso que somos exortados na palavra. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 7 a 8, muito claro, nos afirma a esse respeito, muito claramente nos afirma a esse respeito: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Não somente no Novo Testamento, no Antigo Testamento também encontramos exortações a esse respeito. Salmo 55, 22, por exemplo. Entreguem suas preocupações ao Senhor. Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Entregue suas preocupações ao Senhor. Em Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8, encontramos a descrição de uma vida cheia do Espírito Santo e amparada pelo Pai. Jeremias 17, 7 e 8. Já lemos esse texto inicialmente. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. A nossa vida, então, nesse texto, comparada a essa árvore plantada junto às águas. Quando confiamos no Senhor, quando entregamos as preocupações e ansiedades ao Senhor, não haverá lugar para a ansiedade em nosso coração, porque Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa provisão. No Novo Testamento, no texto de Filipenses, capítulo 4, versículos 4 a 9, nós encontramos uma fórmula, por assim dizer, para a vitória sobre a preocupação e a ansiedade. Nós encontramos ali 3 elementos que, combinados, conjugados, associados, nos trarão a paz que necessitamos. Esses elementos são o louvor, o equilíbrio ou moderação, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas sim de amor, de poder, de moderação, e a oração. Louvor mais equilíbrio, mais oração é igual a paz. É isso que o texto nos ensina. Em ocasião oportuna, talvez, poderemos considerar com mais atenção esses fatores envolvidos no louvor, no equilíbrio e na oração que resultam
em paz. Mas leamos o texto. Filipenses capítulo 4, versículos 4 a 8. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Então essa é a fórmula. Louvor mais equilíbrio mais oração é igual a paz. Esta fórmula, a observação dessa fórmula, certamente poderá mudar a atmosfera de muitos lares, melhorar o nível de rendimento escolar de muitos estudantes, dar sentido e propósito a muitas vidas que estão sem rumo e até mesmo livrar muitas pessoas de uma morte prematura, porque ao curar qualquer desordem física com origem na turbulência emocional, antes que se torne uma doença orgânica, essa fórmula estará salvando vidas. Para concluir essa reflexão, precisamos entender que tentar manter a vida cristã vitoriosa com base em nossos próprios esforços, com base em nossa própria força, equivale a manter Cristo simplesmente como um hóspede em nossa casa, que é o nosso coração. Ou seja, um hóspede não tem autoridade, não tem liberdade para mexer nas coisas, para tirar as coisas do lugar ou para desfazer-se das coisas. Quando nós recebemos pessoas em nossa casa, em nossa habitação, elas, em geral, não têm liberdade, a não ser que seja alguém de casa, que consideramos como alguém de casa, não tem liberdade, não tem autoridade para sair mexendo nas coisas. Então, quando tentamos viver a vida cristã vitoriosa, com base em nossas próprias forças, é como se estivéssemos mantendo Cristo como hóspede simplesmente em nossa casa. E isso nos deixa cansados, tentando manter a casa em ordem, porque sem sucesso permanente nós estaremos empreendendo essa tentativa. Uma vez que não conseguimos, não é pela nossa força, mas sim pelo Espírito do Senhor, pela direção do Senhor. Acabamos nos encontrando como Marta, agitada de um lado para outro, enquanto Maria estava desfrutando da presença do Senhor. Nós precisamos permitir que Cristo seja aquele que está no controle. Precisamos permitir que Ele esteja no comando. E isso só é possível se nós transferirmos para Ele a escritura de propriedade dessa casa, dessa moradia. Porque somente assim Ele terá liberdade para agir, fazer as mudanças necessárias. Precisamos entregar em suas mãos as chaves. Precisamos entregar em suas mãos o título de propriedade, a escritura de propriedade dessa casa que é o nosso coração, que é a nossa vida. Porque só Ele pode manter o nosso coração como deve ser e a nossa vida no lugar em que deve estar. Essa é, sem sombra de dúvida, a única e melhor forma de viver a vida cristã.
Não há outra maneira melhor de se viver a vida cristã, a não ser rendida, entregue ao Senhor. Porque é o Senhor que pode mantê-la em forma. É o Senhor que pode mantê-la como deve ser, o que vai permitir que a sua paz incomparável repouse sobre a nossa alma. Permita, portanto, que Cristo seja o dono do seu coração, o Senhor em seu coração, que tenha toda a liberdade para dirigir a sua vida. Permita que o Senhor opere hoje mesmo esta limpeza necessária, removendo todo o entulho, todas as coisas acumuladas ao longo do tempo, livrando o seu coração de toda inquietação, de toda preocupação, de toda ansiedade. Essa faxina precisa ser feita também no que diz respeito às mágoas, traumas, complexos, coisas que não condizem com a nossa vocação em Cristo. A minha oração e o meu desejo é que você experimente isso. E se você ainda não convidou Jesus para ser o Senhor da sua vida, para fazer morada em sua vida, em sua casa, no seu coração, na casa do seu coração, faça isso. E receba a paz do Senhor. Eu oro para que você experimente nesses dias plena vitória sobre a preocupação e a ansiedade, aprendendo esse caminho simples, esses passos simples de rendição ao Senhor e de preenchimento legítimo do seu coração com a presença dEle, com a direção dEle, com o seu Espírito Santo. Que Deus continue abençoando a sua vida e muito mais, livre de preocupação e de ansiedade. Em nome de Jesus. Um forte abraço.